Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui no Centro de Memória Dr. José de Magalhães Pintos para uma entrevista escolar, aqui com o coordenador Fernando e o professor de História Vinícius, também participante da fanfarra. Boa tarde, Fernando, coordenador da fanfarra. Boa tarde, Vinícius, professor de História. Então, eu vou começar perguntando aqui, em que ano que a fanfarra foi fundada, Fernandinho? Arthur, boa tarde para você, boa tarde ao professor Vinícius, boa tarde a todos. A fanfarra Cônigo Pedro Paulo Nicola teve o seu primeiro ensaio em 1º de março de 1972. Naquela época, o diretor da escola, o Padre Paulo, ou Cônigo Pedro Paulo Nicola, achou necessário fazer uma atividade musical dentro da escola. E, para tanto, contratou naquela época um maestro da cidade, o professor Avelino Batista Leite. Gostaria de te perguntar, em que ano você começou na fanfarra? Beleza, boa tarde, Arthur, boa tarde você que está nos ouvindo, boa tarde novamente para o Fernando. Então, eu comecei bem mais recente que o Fernando, né? O Fernando tem 50 anos, né, Fernando? 50 anos. 50 anos, o Fernando começou em 73, né? 73. Isso, e eu comecei em 2010, né? Comecei participando primeiro tocando caixa de guerra, depois toquei bumbo muitos anos e agora estou na presidência, né? Ao lado do Fernando, né? E o Fernando tá junto comigo. E nós estamos aí, nessa caminhada, servindo a comunidade, né, Fernando? Também o colégio. Agora uma pergunta para Fernandinho. Como foi ser o presidente da fanfarra? Foi muito gratificante, né? Eu cheguei na fanfarra da escola em 1973, substituindo o Avelino Batista Leite, que foi o primeiro maestro. E a gente, daquele trabalho inicial dele, a gente aproveitou muita coisa e resolvemos modificar algumas coisas que seriam interessantes. Por exemplo, o repertório, fazer um repertório mais eclético, em que visasse algumas situações que os alunos iriam gostar, coisas do momento, por exemplo, músicas do momento, aliado às marchas tradicionais de fanfarra. E eu vi a escola crescer tanto no nome, na região e na cidade, como também em número de componentes. A fanfarra chegou a ter 96 componentes naquela época, né? E o primeiro uniforme, nós foi visando as cores da escola, que foi o uniforme branco e verde, com boina branca. Depois a gente foi modificando até chegar no atual uniforme de hoje, que é a jaqueta militar, a cor vermelha, e a calça branca e o cap nas cores vermelho e branco. E agora, aproveitando a pergunta feita para Fernandinho, iremos fazer uma pergunta para o Vinícius, professor de História. Como é a sensação de ser o atual presidente da fanfarra? Olha, Arthur, é uma responsabilidade muito grande, porque a fanfarra ela tem uma história, ela tem um nome, ela tem uma tradição. Então, a responsabilidade maior é saber justamente respeitar, porque a fanfarra ela tem uma importância, uma grandeza dentro do município. Então, a gente tem que saber respeitar justamente isso. Mas é muito gratificante, apesar de ser difícil, né? O Fernando sabe disso. Quando a gente vê o trabalho concretizado na rua, né? Tocando, marchando, embelezando a rua no 7 de setembro, né? Instrumental de sopro, alegoria. Quando a gente vê aquela concretização do trabalho, é realmente muito gratificante. E é difícil, né? Muito. O Fernando já passou por isso muitas vezes, né, Fernando? Não é fácil, né? Nós temos notado até quando foi colocado para mim que, logicamente, teria de deixar um sucessor, né? E eu encontrei no Vinícius, nós somos amigos desde muito tempo. O Vinícius trabalhou em algumas situações nossas como Papai Noel, no Natal. E eu notei no Vinícius, desde o início, uma responsabilidade e uma liderança muito grande. Então a fanfarra precisa dessas coisas, capacidade de liderança e então por isso mesmo que a gente está passando, já passamos para o Vinícius o cargo e a gente vai continuar ajudando. E a gente tem certeza que crescer nunca vai falar uma coisa certa. Se a gente tem alguma coisa e deixa morrer, você não teve amor. Então a gente tem que dar continuidade. E a Sensação de estar na fanfarra durante todos esses 50 anos, você viu a fanfarra crescer e tudo mais. Isso é interessante, que eu agradeço muito a oportunidade, né, de começar um trabalho cultural, sem remuneração, e ver esse trabalho alcançar uma marca histórica para a nossa cidade, para a nossa terra e talvez até para a nossa região, 50 anos. Durante todo esse tempo eu procurei fazer uma prova com amor, com carinho. Isso aí. Agora pergunta para Fernando e Vinícius. Como faz para ingressar na fanfarra?
em geral, roupas, dança, tudo em geral mesmo. Vamos começar com você, Vinícius. Olha, para ingressar na fanfarra, a pessoa primeiro tem que querer, né? Ter boa vontade, etc. Mas a fanfarra está aberta não só para os alunos da escola, mas é claro que a gente gostaria de contar com os alunos da escola. Prioridade até no nosso... Prioridade, né? Se a fanfarra leva o nome da escola, então a gente gostaria que mais alunos ingressassem na fanfarra. O pré-requisito realmente é a pessoa querer, né? Ter boa vontade, porque o aprendizado, o Arthur, a gente ensina, né? E a pessoa aprende de acordo com o tempo dela. Tanto que a gente ensina com muita didática, com muita paciência, para que todas as pessoas, se tiverem um pouco de esforço, possam aprender. A pessoa não precisa pagar nenhum tipo de taxa, é de graça as aulas de iniciação musical, os instrumentos a escola fornece, a roupa, né? Para a pessoa que for ingressar na fanfarra, depois de passar nas avaliações, a gente pede somente uma calça branca e um tênis branco, mas a jaqueta, instrumento, o cap, né, que é o chapéu, tudo isso a escola fornece. E quando a gente viaja, né, Fernando, todas as despesas são pagas geralmente pelo lugar que a gente vai. Quando a fanfarra faz uma confraternização ou algo assim, também é tudo de graça. Patrocinadores, nós temos alguns patrocinadores. Nós temos um patrocínio, a escola também ajuda, né? Complementando o que o Vinícius está falando, algumas coisas que eu preciso colocar, até porque o pessoal tem noção. Quando eu cheguei na fanfarra em 73, eram 21 instrumentos, 21 elementos. E com o trabalho nosso, nós fomos ganhando espaço e credibilidade. Hoje a fanfarra tem quase 100 instrumentos, né, quase 100 pessoas. E as coisas que a gente adquiriu foi com muito trabalho, com o trabalho político que teve de ter, né? Então, assim, a fanfarra hoje está muito bem equipada. Eu acredito que hoje, para montar uma fanfarra com o NARP da nossa fanfarra, vai gastar quase 100 mil reais. Não é exagero não, porque realmente o patrimônio é grande. O patrimônio é grande. Eu queria, então, aproveitar e fazer o convite para você que nos ouve, né? Que sempre gostou da fanfarra, que tem carinho, que tem respeito, que tem admiração. Se você quiser, as portas estão abertas para você estar ingressando aqui na nossa fanfarra e participando com a gente. Será muito bem-vindo. E lembrando, né, que parte do uniforme é cedido pela fanfarra, né, Vinícius? Sim, sim, a gente disponibiliza o uniforme, as aulas, enfim, vem participar com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu gostaria de agradecer ao Fernando e ao Vinícius pela disponibilidade e gostaria de aproveitar e perguntar se eles têm alguma consideração final a fazer. Você fala primeiro, Vinícius? Pode falar, Fernando. Vamos entrar num acordo aqui, né? Mas a gente sempre entrou num acordo, né, Vinícius? Não, graças a Deus. A fanfarra é afinada assim, porque coordenador e presidente andam afinadinho. A consideração final que a gente quer fazer aqui é para fazer um chamado para todos os alunos do colégio que quiserem participar do nosso trabalho. Seria muito importante a gente ter uma fanfarra com mais elementos e com mais elementos sendo da Escola Doutor Brandão. Hoje ainda estamos ainda com 50%, 55% do Brandão e 100% da fanfarra. Então tem muito espaço ainda para alunos da escola vir somar conosco. E muito obrigado por vocês terem lembrado de mim, ter lembrado desse trabalho que a gente faz, né? Tem muito assim a me honrar e é gratificante, é isso que paga o reconhecimento de vocês. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer a turma de vocês, né, por ter lembrado. E de verdade, para mim é uma honra estar do lado do Fernando. É uma pessoa ímpar em Santo Antônio do Monte. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que o pessoal curta, né, a entrevista.